Muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um webinar. Portanto, o webinar de hoje tem a ver com o inventário, com o património. Também são questões sensíveis porque alguns dos mapas que temos que submeter ao CISAL são novos, nomeadamente mapas onde vai contemplado o valor do património, portanto os ativos fixos tangíveis, intangíveis e as propriedades de investimento, portanto são mapas recentes. Isto quer dizer que o SNC vai beber informação ao programa de inventário e, para além de ir beber informação ao programa de inventário, há uma conferência entre os valores que são lançados na contabilidade e no inventário. E se não bater tudo certo, ao submeterem os mapas, vai acabar por dar erro e não conseguem submeter. Pronto, eu vou aqui começar por partilhar aqui a tela e vamos ver aqui que o tema de hoje, portanto, será SNC e património. Portanto, vamos ver as duas aplicações. Vamos ver que houve aqui algumas alterações no cálculo de amortizações. Vamos ver mapas de inventário, tanto no SNC como no inventário. Vamos ver que temos algumas opções novas no SNC, versões que vão sair entre hoje e amanhã, tanto de inventário como de SNC, onde vão poder, importar os valores patrimoniais, os valores das amortizações para o SNC, já não tem que lançar manualmente nos movimentos diários, isto para entidades que sejam abrangidas, que sejam consideradas pequenas entidades ou SNC integral. Pronto, mas antes de começar por ver estas opções, vamos relembrar o que é o webinar. O webinar é uma conferência, basicamente, utilizando os meios tecnológicos que temos ao nosso dispor, neste caso a aplicação Zoom. Portanto, é uma conferência online, que significa que eu vou transmitir aqui alguns conhecimentos ao longo de 60 a 90 minutos e na parte final vamos ter então os esclarecimentos. Portanto, desativei o microfone de todos e na parte final dos esclarecimentos podem então ativar e colocar as vossas questões de viva voz. Mais uma vez vou ter aqui o apoio da Márcia, da minha colega e dos elementos do desenvolvimento que estiveram envolvidos neste projeto, nestas alterações à aplicação, e eles vão poder responder a questões na parte final. Os temas de hoje, património. Antes de chegarmos ao património, queria relembrar, e aqui é muito importante também para as micro, eu vou mostrar aqui alguns decretos de lei, nomeadamente aqui o 75 de 2013, que basicamente é a Bíblia das autarquias. Eu espero que estejam a conseguir consultar. Portanto, deixa-me só ver aqui. Pronto. Neste 75 de 2013, diz efetivamente, vou aqui interromper o compartilhamento e vou voltar a partilhar. Neste 75 de 2013, o que diz é que é uma das competências das Assembleias de Freguesia apreciar o inventário dos bens. Portanto, e se me disserem que isto é desde 2013, mas este vai revogar a anterior lei, que era a 169/99, e que na sua primeira alteração, em 2002, em janeiro de 2002, já vinha a dizer que apreciar o inventário de todos os bens é uma das competências da Assembleia de Freguesia. Portanto, para quem ainda não está a levar à Assembleia de Freguesia uma listagem do inventário, está a incumprir com uma das obrigações, com uma das competências das Assembleias. Está bem? Portanto, é obrigatório, pelo menos desde que o POCAL entrou em vigor em 2002. Porque foi adiado 2 vezes, em 2002 entrou em vigor, e desde essa altura, que obrigatoriamente todas as autarquias têm que levar à Assembleia de Freguesia a apreciar o inventário, com todos os bens, todos. Portanto, todos são os ativos, os inativos, todos. Portanto, vamos continuar aqui com a apresentação, mas feito este ressalvo, vamos iniciar aqui então com a apresentação. No património, o que é que vamos ver hoje? Vamos ver aqui configurações, vamos ver algumas novas funcionalidades e alteração de cálculo das amortizações, que até 2019 nós lançávamos amortizações em regra anualmente, normalmente anualmente, poderiam fazer de outra forma também, mas normalmente faziam anualmente, e que atualmente a amortização é feita em duodécimos, e que vão ter que lançar as amortizações na contabilidade, ou mensalmente, ou na pior das hipóteses, trimestralmente. Porquê? Porque os mapas que são submetidos para o CISAL, os mapas de ativos fixos tangíveis e intangíveis das propriedades de investimento, são enviados trimestralmente. Portanto, quem já fez os acertos e já lançou as amortizações anuais, vão ter que refazer essas amortizações, porque elas, pelo menos trimestralmente, vão ter que colocar essas amortizações. Portanto, vamos ver aqui mapas do programa de património também e vamos entrar aqui no SNC após vermos o programa de inventário.
No programa de contabilidade, vamos ver aqui a relação contas SNC, contas de amortizações, que é obrigatório estar feita para depois conseguirem importar as amortizações para o SNC. E vamos ter lá muito boas novidades também. A integração de amortizações já vai estar disponível com a versão que vai sair hoje ou amanhã, na pior das hipóteses. Vamos só confirmar aqui se está tudo ok. A integração de amortizações / abates é uma nova funcionalidade e os mapas de conferência, que é naqueles onde se vão basear para conferir as amortizações e abates e adições que são colocadas no programa de inventário e que também têm que estar em consonância no programa da contabilidade. Portanto, recordo que há aqui algumas coisas que vão ter que conferir. É sempre que eu adquirir um bem, lance na contabilidade a sua despesa, tenho que criar a ficha no inventário. Se eu lançar a ficha no inventário e não lançar na contabilidade, vai haver diferenças. Se eu lançar na contabilidade e não lançar no inventário, vai haver diferenças. Vou ter que tirar os mapas das amortizações e vou ter que lançar na contabilidade as amortizações. Se eu na contabilidade não lançar essas amortizações, vou ter diferenças. Se uma destas três questões surgir, havendo diferenças, quando forem submeter os mapas, neste caso trimestralmente ao CISAL, vai dar erro. Tá bem? E é esse o cuidado que tem que ter. Isto para pequenas e SNC integral. Para as micro, há aqui um mapa novo que substitui o mapa de ficha de inventário antigo, que eu vou mostrar também. Portanto, aí não tem que lançar, não tem que lançar as amortizações nem o valor patrimonial na contabilidade, porque não tem necessidade. Não quer dizer que não o possam fazer. Quer dizer é que não tem necessidade, porque nos mapas que imprimem, esses valores patrimoniais e essas amortizações não são refletidos. Mas tem um mapa novo que já vamos aqui ver também. Pronto. Deixa-me só consultar aqui, ver se não há aqui nenhuma dúvida. Não, está tudo ok, vamos seguir em frente. Portanto, aqui no património, configurações, muito importante. Vocês têm uma tabela nova e que foi mencionado no último webinar de património, que é tipos de aquisição. E nesses tipos de aquisição, nós temos que associar a cada tipo de aquisição um tipo de adição. Se vocês não o fizerem, quando forem carregar uma ficha de um bem nova, aparece lá uma bolinha vermelha à frente do campo tipo de aquisição. Porquê? Porque não estabeleceram esta configuração, esta relação entre os tipos de aquisição e os tipos de adições. Portanto, isto é igual para micro, para pequenas e para SNC integral. Eu vou mostrar aqui na aplicação, então. Portanto, se eu chegar aqui aos parâmetros, tipos de aquisição, não se esqueçam que tem que editar cada um dos tipos de aquisição e cada tipo de aquisição tem que ter aqui este tipo de adição. Se não tiverem esta relação, quando forem carregar fichas de bens com um tipo de aquisição que não tenha relação feita, ele não vai deixar gravar e vai aparecer uma bolinha. É um dos motivos pelo qual tenho ligado para a Fresoft, é não conseguirem gravar bens novos. Pronto. Portanto, se isto é assim para os tipos de aquisição, também existe nos tipos de abate, também existe os tipos de diminuições. Cada um dos tipos de abate tem que estar relacionado, portanto tem que editar cada um dos tipos de abate e tem que associar um tipo de diminuição. A designação é intuitiva, portanto, ninguém vai ter dúvidas em qual relacionar. Portanto, a alienação a título oneroso, quer dizer que eu vendo um bem, tem mesmo aqui a alienação a título oneroso. Tenho aqui furto ou roubo, vou editar e vou ter que escolher aqui. Se não tiver aqui, transferência, é furto? Não. Devolução e reversão também não. Fusão, cisão também não. Então há de ir para outras. Portanto, isto não vão ter dúvidas porque as designações dos tipos de adições e diminuições são intuitivas. Importa então realçar que todos os tipos de aquisição e todos os tipos de abate têm que relacionar com os tipos de adições e diminuições, porque depois nos mapas enviar para o CISAL vai discriminar também por tipos de adições e de diminuições, está bem? Portanto, primeira configuração a fazer no património, já foi falado no outro webinar de património, tipos de abates e tipos de aquisições. Vou voltar aqui para a apresentação, portanto, editar cada tipo de aquisição. Os tipos de abate também têm que ser editados e cada um deles tem que ter os tipos de diminuições. Grave, está feito. Portanto, se fizerem isto, já não vão ligar para a Presoft a dizer porque é que não deixa gravar um bem novo porque aparece lá uma bolinha. Outra configuração, mapas ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Se forem consultar, e volto a chamar a atenção que no menu ajuda do programa de património, tem lá os vídeos e tem o webinar onde já foi mostrada esta configuração, mas eu vou realçar novamente esta configuração, até porque vocês têm aqui a faculdade de poder clicar em gerar configuração automática, que ele vai configurar automaticamente a maioria das contas, não todas.
Depois, com o apoio do vosso contabilista, poderão ter que associar contas, que estas aqui das amortizações já vão deixar de aparecer com a versão que vai sair hoje, apenas vão colocar as contas de aquisição do inventário, mas, portanto, vão ter que configurar estes mapazitos. Vou voltar aqui à aplicação de património. Portanto, aqui nos mapas, 3 mapas novos que tem são dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Em qualquer um deles, a forma de configurar é a mesma. Podem consultar depois também lá no menu ajuda os vídeos. Podem consultar então e demonstrar, onde tem o vídeo da demonstração mais pormenorizadamente como é que se configura, mas basicamente tem que configurar estes mapas e onde podem clicar aqui em gerar configuração automática. A maioria das contas ficam associadas consoante o tipo, seja o tipo de bens, terrenos e recursos naturais, edifícios e outras construções. As contas que não fiquem configuradas, portanto, eu vou ter que depois acrescentá-las aqui a uma destas agrupadoras. Portanto, por exemplo, se eu for aqui para outros, seleciono aqui este subagrupamento outros, e ao fazer 2 cliques aqui na 4305, por exemplo, ele vai-me passar aqui para esta outros. Então, aqui a direcionar. Portanto, para associar contas SNC a uma linha, a um tipo de bens, para que depois apareça no mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis, propriedades de investimento, só tem que selecionar aqui a agregadora e fazer 2 cliques em cima da conta. E aquela conta passa para aquela agregadora, para aquele tipo de bens. Portanto, e passa a aparecer o extrato dos movimentos ou dos valores lançados naquelas contas SNC, vai aparecer naquela agrupadora do mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Portanto, basicamente, se eu quisesse aqui nos outros acrescentar também esta 4398, fazia 2 cliques e nesta outra já tinha a 4398. Portanto, configurar o mapa basicamente é gerar configuração automática, embora o vosso contabilista deva conferir estas configurações, se ele não concordar que estas contas sejam colocadas aqui em outros, eu posso sempre retirar e depois ir à agregadora, à linha agregadora daquelas contas e posso fazer 2 cliques outra vez e passar para aquela acumuladora. Pronto. O configurar os mapas de ativos fixos, tangíveis e intangíveis é muito importante, porque se houver contas, vou aqui outra vez à configuração, se alguma destas contas tiver atribuída a bens e elas não estiverem configuradas, quer dizer que o valor daquele dos bens depois não vai aparecer nos mapas de ativos fixos tangíveis, intangíveis ou propriedades de investimento. Portanto, isto tem que estar previamente configurado para que toda a informação do inventário apareça nos mapas. Está bem? Portanto, tem que associar todas as contas a um destes grupos de bens para que o valor desses bens lá seja refletido. Pronto. Portanto, já configurámos os tipos de aquisição, os tipos de abate e os mapas de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Novas funcionalidades. Esta é importante. E é importante porque, para pequenas e regime integral, com a versão que sai hoje, é fechado o ano 2019. Automaticamente. Isto quer dizer que não conseguem já lançar bens ou fazer alterações patrimoniais às fichas de inventário dos bens de 2019. Porquê? Porque o ano 2019, teoricamente, já foi fechado, já prestámos contas e eu não posso estar a alterar os valores patrimoniais referente ao ano 2019. Porque no início de 2020 eu tenho que ter lá o valor patrimonial e aquilo tem que ser fixo. Portanto, ao enviar os mapas para o Tribunal de Contas, eles comparam o saldo final de 2019 com o início de 2020 e tem que bater certo. Portanto, com a versão que está a sair, já não vão poder alterar valores em bens no ano 2019. Por exemplo, se eu for aqui ao inventário, eu estou aqui no ano 2020, eu aqui ainda poderia criar novos bens e fazer alterações patrimoniais. Mas se eu mudar de ano para 2019, aí eu já não consigo criar fichas de inventário, nem fazer, por exemplo, aqui alterações patrimoniais em 2019. Portanto, este bem está abatido, vou aqui para o final. Portanto, não conseguiria fazer alterações patrimoniais a bens com data de registro de 2019. Porquê? Porque o 2019 já foi encerrado. Isto é assim apenas de acordo com o regime contabilístico de entidade para as pequenas entidades e SNC integral. Ainda assim, para as microentidades, ainda não terminámos e não tem aqui a opção, portanto, o fecho do ano é feito automaticamente e apenas a nível interno para as pequenas entidades e SNC integral, mas a curto prazo, presumo que nas próximas semanas vão ter aqui a opção do fecho do ano.
E as próprias pequenas microentidades devem fazer também o fecho do ano. Porquê? Porque eu todos os anos levo a listagem do inventário à Assembleia de Freguesia, como mencionei anteriormente. E se eu for aqui ao menu mapas, tem aqui um mapa agora, que é o modelo 1, antes imprimi a ficha de inventário, eu vou já realçar estes mapazinhos, porque são estes mapas das microentidades, que são aqueles mais importantes para as micro. Portanto, eu tenho que ter o meu inventário todo lançado, atualizado, todos os bens que eu lanço em despesas de capital na contabilidade, eu tenho que vir aqui ao programa de inventário e lançar a respectiva ficha. Mesmo que seja um arranjo, desde que seja um investimento que seja feito, eu tenho que lançar aquela adição ou aquela ficha nova aqui no inventário. Tudo que seja lançado em bens, em despesas de capital no SNC tem que ser lançado aqui no património. Portanto, e depois mesmo as microentidades têm que imprimir estes mapas. Se eu já levei estes mapas referente a 2017, 18, 19 e agora vou levar os 2020, eu tenho que trancar os anos anteriores e não posso estar a alterar as coisas para trás. Portanto, aqui no menu aplicação vão ter a opção do fecho do ano. Pronto. Como apenas as pequenas entidades e SNC integral é que têm que aprovar balanços e imprimir os mapas de ativos fixos tangíveis e intangíveis e o saldo inicial tem que bater com os anteriores, nós com esta versão já fechamos o ano 2019, já trancamos. Portanto, se quiserem alterar alguma coisa em 2019, só mediante um pedido expresso da entidade junto da Fresoft é que nós conseguimos anular aquele fecho de ano 2019 para poderem lançar mais alguma coisa. Mas relembro que isso será sempre uma responsabilidade vossa, porque a prestação de contas do ano 2019 já foi feita e já foi enviada para o Tribunal de Contas, de GAL, e por aí fora, todas as entidades às quais eu tenho que enviar a prestação de contas, está bem? Portanto, em primeiro lugar, para as pequenas entidades e SNC integral, já foi feito o fecho do ano 2019. Para as pequenas, vão ter uma opção no menu aplicação fecho do ano e devem fazê-lo também para trancar o ano, para que não promovam alterações ao inventário nos anos anteriores. Portanto, isto a curto prazo vão ter esse fecho do ano. Mais funcionalidades. Portanto, o ano 2019 foi fechado por defeito. Amortizações mensais. Portanto, enquanto que até 2019 a maioria das entidades que tinham que refletir as amortizações na contabilidade faziam no final do ano, portanto, lançavam o movimento de amortizações no final do ano. Quem já o fez para 2020 vai ter que anular esse movimento de amortização anual e vão ter que o fazer, na pior das hipóteses, trimestral. Porquê? Eu vou passar aqui já para a aplicação da SNC para demonstrar isto e para perceber. É simples. Nos mapas que eu envio do CISAL, os ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento são enviadas trimestralmente. Portanto, quer dizer que as amortizações, uma das duas, ou vou lançá-las mensalmente ou vou lançá-las trimestralmente, uma das duas. Portanto, não tem outra hipótese. Portanto, quem já fez o movimento de amortização anual vai ter que o anular. Já vou dar aqui algumas boas novidades, mas vão ter que voltar a fazer esse movimento de amortização ou mensal ou trimestral. Está bem? E o motivo é este, é porque os mapas são trimestrais, é submetida essa informação ao CISAL trimestralmente. Portanto, a aplicação já calcula as amortizações em duodécimos, reflete também os abates consoante a data em que sejam lançados os abates nestes mapas, portanto, mensais e trimestrais. Portanto, e se eu for aqui à aplicação de património, se formos ver, eu já ia mostrar os mapas, mas aqui nos mapas dos ativos fixos tangíveis, por exemplo, onde reparar que aqui eu já tenho as opções para imprimir os mapas do mês zero, que eu já vou explicar o que é este mês zero, para cada um dos meses. Tenho aqui também a opção trimestral e tenho a opção anual apenas para conferência. Se é assim para os mapas de ativos fixos tangíveis, há de ser igual para os ativos fixos intangíveis e propriedades de investimento. E também nesta listagem para contabilidade SNC, porque esta listagem que vocês imprimem para lançar as amortizações no SNC, e que provavelmente vão deixar de necessitar de lançar manualmente, já vamos ver o porquê também, tem aqui a opção de imprimir por classificação SNC ou por número de inventário, normalmente é por classificação SNC. Se eu puser uma conta SNC, imprimo só para aquela conta SNC. Se eu não puser nenhuma, vai imprimir o mapa da listagem para a contabilidade de todas as contas SNC. Portanto, e posso imprimir o mapa para cada um dos meses, mês zero, volto a chamar a atenção também e já vou realçar o que é isto, mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Portanto, em cada um dos meses eu vou ter as amortizações do mês. Portanto, a amortização de todos os bens, o valor que é amortizado naquele mês.
Se eu quiser imprimir trimestralmente, porque posso lançar na contabilidade trimestralmente, também tenho aqui o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, quarto trimestre. Portanto, voltando para aqui, as amortizações são mensais e são refletidas nos respectivos mapas mensalmente ou, na pior das hipóteses, trimestralmente. Mapa e coluna de amortizações mês zero. Antes de chegarmos aqui, eu vou só chegar aqui, eu vou saltar aqui um pouco, porque há as entidades, as microentidades, se calhar para esta parte das amortizações pouco lhes diz, porque não têm que lançar as amortizações, não têm necessidade, não têm a necessidade de colocar a amortização na contabilidade, porque não imprimem mapas, não imprimem os balanços, por aí fora. Portanto, eu vou só chamar a atenção já aqui de uma coisa, para as microentidades, depois vou voltar atrás, e a chegar aqui aos mapas, não da contabilidade, mas vou saltar aqui à apresentação, e vou saltar aqui já para a ficha de amortizações, porque era o mapa das microentidades, porque assim fica já aqui de lado a parte das microentidades e a parte mais importante das microentidades. Portanto, as microentidades até agora tinham que levar o inventário a apresentar à Assembleia, como já vimos, e basicamente imprimiu este mapa ficha de amortizações. Se eu for aqui ao património, mapas, não era ficha de amortizações, era ficha de inventário, peço desculpa, já estava aqui a confundir, porque a ficha de amortizações era mais para as pequenas e a CNC integral, portanto não é a ficha de inventário que eu queria aqui mostrar, a ficha de amortizações era mesmo ficha de inventário. Portanto, este mapa, que era mais dirigido a microentidades, foi utilizado até 2019. Okay? Este documento agora foi substituído pelo modelo 1, que é o modelo que é submetido para o CISAL e que o Tribunal de Contas pede, que é a divulgação do inventário do património. Portanto, esse mapa está aqui disponível também na aplicação no menu Mapas, modelo 1. Portanto, para o Tribunal de Contas e para a Assembleia pode imprimir este modelo 1, que é o que vai substituir o ficha de inventário. O ficha de inventário era um mapa antigo, até suscitava algumas dúvidas, porque ele tinha lá uma coluna valor patrimonial atualizado, que na prática não corresponde ao valor atual dos bens, não é o valor patrimonial líquido, portanto, isso suscitava muitas dúvidas. Portanto, e este mapa já é mais simplificado, aqui este modelo 1, e é este mapa que é utilizado pelas microentidades, é este mapa que tem que levar à Assembleia de Freguesia, e é este mapa que é submetido para o Tribunal de Contas. Está bem? Portanto, quem imprimiu ficha de inventário não há problema, embora o que vão ter que submeter ao Tribunal de Contas é este novo modelo. Está bem? E se forem ver lá no SNC, para as microentidades, nos mapas a enviar para o Tribunal de Contas, ele já vai buscar este mapa automaticamente. Agora, o que é que eu tenho que realçar? Para que todos os bens apareçam neste mapa, então tem que fazer a conversão do classificador CIB para CC2, porque neste novo mapa já não vai o classificador CIB, vai o classificador complementar 2. Portanto, não se esqueçam, para as microentidades, consultem aqui nos vídeos, o vídeo do primeiro webinar, onde mostra como se faz a conversão dos classificadores, tanto para microentidades como para pequenas entidades e regime integral, e depois de fazer essa conversão do classificador, então pode imprimir este mapazinho da divulgação do inventário, onde reparar que aqui já vai depois, isto já vai por classificador CC2, ok? Já não vai por CIB. Portanto, é este o mapa para as microentidades, portanto, e realce mais uma vez que tem que aqui no menu cadastro fazer a conversão do CIB para CC2. Portanto, isto está no videozito, operem realizem esta operação e depois já podem imprimir o mapa. No que diz respeito a microentidades, basicamente o que eu tinha para falar é que é esta questão destes mapas, que são estes que são utilizados pelas microentidades. Portanto, antes tinha o ficha de inventário, que foi substituído pelo modelo 1, portanto, é este que tem que imprimir. Para que saia impresso com todos os bens, tem que fazer a conversão do classificador. Pronto. E vou voltar então aqui para a apresentação, vou voltar para trás e vou seguir a ordem que eu tinha aqui para lhes mostrar nas novas funcionalidades, e vamos aqui agora pelos mapas e colunas de amortizações do mês zero. Pronto. Chamadas de atenção então, até agora. Todos têm que fazer a conversão do classificador, todos têm que configurar os tipos de aquisição e os tipos de abate, todos têm que lançar no inventário, todos os bens tenham sido adquiridos, ou seja, todos os bens tenham sido lançadas a despesa por despesas de capital na contabilidade. Se lançarem na contabilidade e não lançarem no inventário, não vão conseguir submeter os mapas, vai dar erro, porque os valores, o SNC, ao submeter os mapas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, vai buscar os valores ao inventário. Se os bens não forem lançados no inventário, vai dar erro. Ok?
Portanto, vamos ver o que é este mapas e colunas de amortizações do mês zero. E tenho já aqui a dizer então que no mapa, na listagem para contabilidade, para além de ter a coluna do mês zero, eu também tenho o mapa para o mês zero. Porquê? Porque vem previsto na lei, e de acordo com o vosso contabilista, vocês podem diminuir a taxa de amortização do bem. Se vocês disserem ou implementarem uma alteração da taxa de amortização, diminuindo até metade do que está previsto na taxa máxima, quer dizer que eu vou duplicar a vida útil do bem. Portanto, por exemplo, imaginem que eu tinha um bem cuja taxa de amortização era 25%. Se eu posso diminuir até metade, quer dizer que metade de 25% há de ser 12,5%. Quer dizer que aquele bem deixa de ter uma vida útil de 4 anos, passa a ter uma vida útil de 8 anos. Portanto, isso depois vai ser refletido e vai ser recalculadas as amortizações para aquele bem automaticamente. E ao promover esta alteração da taxa de amortização, a aplicação recalcula tudo e recalcula no mês zero. Isto está previsto na legislação. E como é que eu faço esta implementação em termos de aplicação? É simples. Na ficha do bem, aqui em cadastro, atualização, eu vou à ficha do bem, vou ter que fazer uma alteração patrimonial na ficha do bem. Portanto, aqui em baixo eu tenho para promover as tais grandes reparações, valorizações, desvalorizações. Vamos aqui para um bem aqui no fim, porque está abatido, já não posso fazer grandes reparações, nem desvalorizações, desvalorizações. E se forem reparar, vamos lá aqui. Eu vou aqui à ficha de um dos últimos bens, se eu for aqui a alterações, há um novo tipo de alterações. Por defeito, vocês tinham 3 tipos de alterações. Tinham o grande acréscimo, a grande reparação sem acréscimo de vida útil, grande reparação com acréscimo de vida útil, desvalorização e valorização. E agora tem esta alteração da taxa de amortização. Se vocês promoverem a uma alteração deste tipo, isto vai ser refletido no mês zero. E na prática é aqui que eu vou alterar e vou dizer que a taxa de amortização agora é 12,5%. Ok? Ele automaticamente vai recalcular aqui o número de anos de vida útil. É ele que vai fazer isto automaticamente. E neste ano de 2020, isto reflete sempre a 1 de janeiro de 2020, portanto isto fica refletido no mês zero e vai recalcular todas as amortizações no mês zero, de acordo com esta nova taxa de amortização. Portanto, devem confirmar se o vosso contabilista pretender alterar uma taxa de amortização, é aqui na ficha do bem que vão poder promover essa alteração da taxa de amortização, ela fica refletida no mês zero, ok? Obrigado aqui por aqui uma alteração. E depois de fazer esta alteração na ficha do bem, eu não vou guardar aqui as alterações, mas teria que, ao imprimir os mapas para a contabilidade dos ativos fixos tangíveis, eu já teria ali o mapa mensal, se eu for aqui, do mês zero. Portanto, estas alterações na taxa de amortização são refletidas no mês zero e eu devo consultar efetivamente se tenho aqui alguma alteração neste mês zero para poder também na contabilidade lançar estas amortizações no mês zero. Está bem? Portanto, isto tem a ver com alterações na taxa de amortização decorrentes de uma vontade do contabilista ou de um parceiro ou querem alterar a taxa de amortização do bem, vão poder refletir essa taxa de amortização do bem na ficha de cadastro do bem, vão imprimir o mapa no mês zero e vai ter que ser recalculada a amortização do bem logo no mês zero, que tem que ser colocada também esta amortização na contabilidade do mês zero. Portanto, confirmar se efetivamente tem alterações patrimoniais no mês zero. Pronto. É isso que corresponde ao mês zero. Para além disso, mesmo no mapa, vamos voltar aqui à aplicação, se eu for aqui à impressão do mapa para a contabilidade e for buscar aqui, por exemplo, um trimestral e for imprimir aqui para o ano 2020 do primeiro trimestre, também tenho lá esta nova coluna do mês zero, que na prática vai refletir estas correções às amortizações de todos os bens cuja taxa de amortização foi alterada. Está bem? Apenas isto. Portanto, se não houver alterações à taxa de amortização, lá no mês zero não vai aparecer nada, mas devem consultar. Até porque para algumas classificações no CC2, mais para imóveis, houve alterações na taxa de amortização do classificador CI para o CC2. Portanto, se aperceberem que há alteração da taxa de amortização do classificador CI para o CC2
e quiser implementar, basicamente tem que ir à ficha desses bens e fazer este tipo de alteração. E essas alterações depois são refletidas aqui este mês zero. Portanto, isto foi alguns testes que nós tivemos aqui a fazer a aplicação, mas esta coluna do mês zero reflete estas alterações à taxa de amortização. Vou voltar então aqui para a apresentação. Portanto, nos mapas tem a coluna do mês zero. Reflete estas alterações à taxa de amortização. Espero ter sido claro. Na parte final depois posso voltar a esclarecer caso haja alguma dúvida. Alterações à vida útil dos bens registados. Já vimos então que para alterar esta taxa de amortização, como é que eu executo esta alteração? Portanto, tenho que ir à ficha dos bens, tenho que lançar lá uma alteração, tenho que escolher aquele quarto tipo que lá está. Volto a mostrar aqui, vou sair aqui do mapa, vou chegar aqui à ficha do bem, vou repetir aqui esta operação para que não fiquem dúvidas. Vou à ficha do bem, vou cá em baixo ao botão alterações, tenho que clicar aqui no novo e depois vou escolher ali a última opção, alterações à taxa de amortização, define a nova taxa de amortização, aqui a demorar aqui um bocadinho porque é uma base de dados com muitos bens, é o abate que eu quero lançar mesmo aqui a alteração. Ao fazer aqui novo, tenho aqui esta última opção, alteração taxa de amortização, define aqui a nova taxa de amortização, gravo, esta obrigatoriamente fica refletida no mês zero e depois posso tirar os mapas do mês zero e na coluna dos mapas para a contabilidade também tenho a coluna do mês zero. Portanto, e esta opção está na apresentação. Seguida em frente. Portanto, vou à ficha, clico em alterações, seleciono a opção, preencho a restante informação e vou gravar. Depois, amortizar 100% do bem no ano de aquisição. Isto foi um pedido de um contabilista, e é livre de o fazer, onde ele disse que os bens cuja amortização, de acordo com o classificador, seja 100%, em vez de amortizar em duodécimos, quer dizer, por exemplo, um bem que fosse adquirido em julho de 2020, se a amortizar em duodécimos, portanto, ele ia amortizar um 12avos em julho, um 12avos em agosto, um 12avos em setembro, por aí fora, até junho de 2021. Mas ele pretende que, para estes bens cuja taxa de amortização seja 100%, ele quer amortizar logo no ano corrente, neste caso em 2020. Então, nós criámos uma opção aqui na aplicação, porque isto é possível fazê-lo. Portanto, menu aplicação, configurações, eu tenho aqui uma nova opção, amortizar 100% do bem no ano de aquisição. Se colocar aqui o piquezinho, todos aqueles bens cuja taxa de amortização que esteja no classificador CC2 seja 100%, em vez de ele amortizar em duodécimos, ele vai amortizar 100% no ano de aquisição. Okay. Mais opções do património. Portanto, está aqui refletida esta nova opção. Vamos ver aqui mapas. Mapas no património. Listagem para contabilidade. Já falámos aqui um pouco, já me fui antecipando. Imprimir por classificação SNC, portanto, quando eu vou imprimir o mapa, tenho que dizer se quer imprimir por classificação SNC ou por número de inventário. Normalmente eu imprimo por classificação SNC e não ponho aqui nenhuma classificação que ele vai buscar todas. Se eu tiver dúvidas no que é que eu tenho para uma classificação SNC, posso pôr só aquela classificação SNC, imprimo o mapa. Tenho aqui uma opção nova também para a impressão dos bens, muito importante, já vamos ver. Para conferir isto vai dar um jeito enorme. Já vamos ver. Portanto, depois de definir se quer imprimir por classificação SNC ou por número de inventário, tenho aqui para escolher qual é que é o período para o qual eu quero imprimir. Se quer imprimir mensalmente, trimestralmente, o anual é só para conferência. Portanto, à partida vou imprimir mensal ou trimestralmente. O mensal, não se esqueçam que tem lá um mapa para o mês zero também. Portanto, se fizerem alterações à taxa de amortização dos bens, têm que imprimir o mês zero, porque têm que refletir isso na contabilidade no mês de abertura. Para além disso, depois tens amortizações no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, por aí fora. Em vez de imprimir mensalmente, se eu quiser imprimir, por exemplo, para o primeiro trimestre, ele vai acumular os valores dos meses de janeiro, fevereiro e março. No segundo trimestre, abril, maio e junho, por aí fora. Portanto, são vocês que decidem se querem lançar as amortizações mensalmente ou trimestralmente. Qualquer uma das duas vai funcionar. Portanto, já percebemos também que as amortizações são duodécimos, portanto, ele ao imprimir um mapa de um determinado período, ele vai refletir as amortizações, as adições e os abates referentes ao período. E nesse sentido eu tenho aqui algumas colunas novas. Portanto, para além de ter a coluna do mês zero, tenho a nova coluna das amortizações do período. Já vamos imprimir aqui o mapa e já vamos ver isso.
Portanto, na amortização do período ele vai buscar só, se o mapa for mensal, por exemplo, do mês de janeiro, vai mostrar só as amortizações dos abates no mês de janeiro. Se for trimestral, vai buscar as amortizações e os abates daquele trimestre. Portanto, são colunas novas que estão neste mapa. Na coluna da amortização acumulada do ano, e já vai buscar tudo o que foi amortizado no ano. Portanto, até àquele mês ou até ao último mês do trimestre. Portanto, se eu tiver, por exemplo, a imprimir do segundo trimestre, ele vai buscar o acumulado desde o mês 0 até ao mês de junho. Se eu tiver a imprimir do mês de junho, na amortização do período, vai buscar só os do mês de junho, na amortização acumulada do ano, já vai buscar até o mês de junho também. Pronto. Notas para estes mapas, a listagem para contabilidade. Tenho os valores do mapa são refletidos no balanço da contabilidade, portanto, muito importante. Daí eu ter que ter as contas configuradas. Portanto, se eu não tiver as contas bem configuradas, depois no balanço as contas são fixas, não é? Mas se eu não lançar no inventário, depois vai haver diferenças entre a contabilidade e o inventário e os mapas não batem certo. Todos os bens têm que ter contas SNC. Muito importante. No passado, a aplicação permitia criar fichas de cadastro sem colocar a conta POCAL. Para aquelas entidades que eram microentidades e que, entretanto, passaram a pequenas, porque o orçamento é superior a 1 milhão de euros, essas têm que ter o cuidado de, até 2019, tinham que colocar a conta POCAL e depois disso, vou entrar aqui na aplicação, tinham que fazer esta conversão das contas POCAL para as contas SNC. Portanto, todos os bens obrigatoriamente têm que ter conta SNC. Se os bens não tiverem contas SNC, quer dizer que depois o valor desses bens não é refletido nos mapas. Atualmente, ao criar a ficha de um bem, ele já obriga a pôr a conta SNC para as pequenas entidades e regime integral. Mas confirmem se todos os bens têm aqui a classificação SNC, porque se não tiverem, não vão ser refletidos nos mapas, está bem? Portanto, todas as entidades pequenas e regime integral, obrigatoriamente, para além de fazer aquelas configurações que eu falei, têm que fazer aqui a conversão de POCAL para SNC e têm que confirmar se todos os bens têm conta SNC. Ok? Portanto, feitas estas chamadas de atenção, listagem do mapa para a contabilidade. Nós já imprimimos aqui o mapa, portanto eu vou imprimir aqui o mapa para a contabilidade, por exemplo, vou imprimir aqui do mês de janeiro e vou imprimir, depois já vou chamar a atenção ali de uma opção nova, imprimir bens, aquela opção vai dar muito jeito. Se estiverem cansados de me ouvir, façam uma pausazinha, bebam um cafezinho, voltem e depois têm sempre a possibilidade de consultar o vídeo, aqui no menu ajuda, tem lá os vídeos, está bem? Mas esta informação é muito importante e tem que passar para os clientes. Portanto, são novas funcionalidades e configurações que têm que o fazer de acordo com indicações que o vosso contabilista certificado também dê, está bem? Portanto, o definir destas contas é sempre feito pelo vosso contabilista certificado. Portanto, isto é para pequenas entidades e regime integral. O regime integral até tem que ter um ROC, portanto, a partir daí. Portanto, neste mapa, para entregar para a contabilidade, vem aqui o valor das aquisições de acordo com a conta SNC, não é? Portanto, o valor da aquisição é o valor inicial, é o valor da aquisição, depois as valorizações que eu tenho implementado também, os abates já vai incluir aqui o do período, portanto, se eu estou a imprimir de janeiro, já vai incluir os abates de janeiro, tenho aqui depois o valor total, portanto, o mês 0 já expliquei o que era, são aquelas alterações da taxa de amortização, tenho aqui as colunas das amortizações no período, portanto, se eu estou a imprimir para janeiro, são os abates e as amortizações de janeiro, se for do trimestre, vai ser os abates e as amortizações do trimestre. Depois tenho as acumuladas do ano, portanto, é até ao mês final do mapa que eu estou a imprimir, portanto, se for janeiro, há de ser até janeiro, se for o de setembro, há de ser até setembro, se for o de um trimestre, até o último mês daquele trimestre. Portanto, as amortizações acumuladas aqui já é desde a aquisição até a amortização acumulada total, portanto, a amortização acumulada, esta é a total, e depois tenho o valor patrimonial atualizado, que é aquisição menos a amortização acumulada vai dar o valor atualizado. Pronto. No património, ele vai buscar tudo ao património, eu tenho a possibilidade de imprimir estes mapas no SNC, já vamos ver. E ele, estas colunas do meio, depois na contabilidade dos ativos fixos tangíveis, ele depois vai buscar ao inventário. Portanto, todos os bens que tenham sido lançados despesas na contabilidade também têm que estar no inventário, caso contrário, não vai bater certos valores. Portanto, este mapa para contabilidade é isto. A opção que eu lhes queria mostrar era aqui a impressão dos bens. E se eu fizer isto,
E tenho aqui também a opção para mostrar apenas os bens com valor no período, quer dizer, se eu estou a imprimir para o mês de janeiro, vai apenas imprimir os bens que tenham amortizações no mês de janeiro, amortizações ou abates. Portanto, estas opções são novas e vai dar muito jeito para conferir o que é que vocês lançaram no inventário e o que é que não foi lançado no inventário e que foi lançado na contabilidade. Portanto, eu ainda a contabilidade, tirando os extratos das contas, eu vou ver o que é que está na contabilidade e que não está no inventário. Portanto, a partir daqui eu já sei quais é que são os bens que não estão no inventário e que foram lançados na contabilidade. Portanto, estas opções são novas. Eu vou voltar aqui para a apresentação ainda. Portanto, a listagem para contabilidade eu já mostrei. E nesta listagem para contabilidade que eu acabei de demonstrar aqui na aplicação, ok, eu tenho aquelas opções para mostrar os bens. Okay, vamos voltar para aqui. Ele aqui depois já vai agrupar por conta SNC e vai mostrar todos os bens. Para aquela conta SNC, tem aqueles bens. Para esta conta SNC, tem estes bens. Para esta conta SNC, tem estes bens. Tirando um extrato na contabilidade destas contas, eu vou comparar com o que está aqui. Portanto, ou não lancei as amortizações lá na contabilidade, ou houve bens que foram adquiridos e que foram lançados na contabilidade e que não estão aqui, e então eu tenho que lançar aqui no património. Portanto, basicamente, a partir destes mapas eu consigo conferir muitas diferenças entre contabilidade e inventário e conseguir lançar ou na contabilidade, porque posso não ter as amortizações lançadas na contabilidade, ou lançar a ficha de inventário porque não lancei aquele bem no inventário. Basicamente é muito por aqui. Eu vou realçar e bater muito nesta conferência porque é isto que vão ter que fazer para que tudo bata certo entre inventário e contabilidade. Portanto, outros mapas. Ficha de amortizações. Portanto, a ficha de amortizações. Quem imprime aquele ficha para contabilidade não tem tanta necessidade de imprimir ficha de amortizações, embora possa ser impresso também para levar à Assembleia de Freguesia. Portanto, e tenho aqui o mapa ficha de inventário, onde basicamente o mapa ficha de inventário já não imprime pelas contas SNC, vai imprimir pela classificação CC2. Portanto, se não fizeram a conversão do classificador CI para CC2, ok? Esses bens que não tenham essa conversão feita ou que não tenham a classificação CC2 não vai aparecer neste mapa ficha de amortizações. Outra coisa é, se eu tiver num bem uma conta SNC e não tiver a classificação CC2, quer dizer que naquele mapa para a contabilidade o bem vai sair e neste mapa ficha de amortizações não vai sair porque não tem a conta CC2. E o inverso também pode acontecer. Eu posso ter um bem que tenha lá a conta CC2, a classificação CC2 e não tenho a conta SNC porque não fiz a conversão. Então quer dizer que ao imprimir este mapa ficha de amortizações ele vai sair porque tem a classificação CC2 e não vai sair no mapa para a contabilidade porque não fiz a conversão das contas POCAL para SNC. Portanto, pode haver diferenças entre os mapas ficha de amortizações e o mapa enviado para a contabilidade com as amortizações. Portanto, porque ele vai buscar os dados a classificadores diferentes. Um vai buscar à conta SNC, este mapa vai buscar ao classificador CC2. Portanto, neste classificador CC2, apesar de ir buscar a classificação CC2, também já calculo a amortização mensal. Portanto, e posso imprimir o mapa não só mensalmente, também como trimestralmente. Portanto, se eu for aqui à aplicação aos mapas, ficha de amortizações, estes mapas, para além do mensal, que eu já tinha esta opção, já tenho aqui a opção trimestral também e posso imprimir aqui o trimestral. Okay? O anual é só para a conferência do valor total do ano, mas basicamente eu posso imprimir este mapa para levar à Assembleia, posso conferir e bem com a listagem para a contabilidade. Se houver bens, mais uma vez, uns que tenham CC2 e não tenham SNC, ou outros que tenham SNC e não tenham CC2, vai haver diferenças entre os dois mapas e não deve haver, ok? Portanto, estamos a falar aqui deste campo aqui da classificação CC2 e da classificação SNCAP. Portanto, se todos tiverem isto e se todos fizeram também a conversão dos classificadores, não vão ter problemas. Ficha de inventário. Já realcei há bocado, isto era um mapa que era utilizado mais para as microentidades, ou seja, cujo orçamento ou a despesa paga nos últimos 2 anos é inferior a 1 milhão de euros. Portanto, este era o mapa que era impresso até o POCAL, até 2019. Este mapa foi substituído agora pelo modelo 1, divulgação de inventário no património. Já agora, se eu for aqui ao SNC e for aqui a mapas para Tribunal de Contas, está aqui os testes que eu estive a fazer, aqui o pagamento de resultados, mas nestes mapas, para o Tribunal de Contas,
os mapas que já constam são, e eu estou com uma pequena entidade, não estou com uma microentidade, mas para as microentidades, eu já mostrei isto nos webinars, o mapa que aparece é efetivamente o novo modelo 1, ok? Tem aqui informação do programador, ele vai poder dizer isso no final, que a versão da SNC sai hoje, ok? Já vamos ver depois aqui mais algumas opções de SNC que são importantes. Pronto, mas no SNC, nos mapas para o Tribunal de Contas, para as microentidades, o mapa que lá está já é este modelo 1 que eu tenho no inventário. Já é este modelo 1 e não o ficha de inventário. Portanto, o ficha de inventário deixa de ser utilizado para as microentidades e passa a utilizar o modelo 1, que é um mapa novo, divulgação de inventário do património. Portanto, mais uma vez, é para microentidades, é utilizado a partir de 2020, daí eu devo trancar os anos, até o ano 2019 eu vou ter a possibilidade de trancar os anos, para as pequenas e regime integral já está fechado, apesar de vocês não terem opção, já está fechado internamente, para as micro não está fechado, mas assim possam, desde que tenham o mapa impresso e não é aprovado, mas é apreciado em Assembleia, devem fazer o fecho do ano 2019. Para imprimir o mapa, não colocam cá limites de número de inventário que ele vai buscar todos os bens. Devo imprimir o mapa anual, aqui sim anual, porque vocês não vão lançar amortizações na contabilidade, apenas têm que levar uma listagem de todos os bens registados no inventário, não vão aprovar os valores das amortizações e dos abates, mas têm que levar sempre todos, não enviam só os ativos nem os inativos. Esta opção surgiu em 2013, quando da agregação das entidades, nessa altura o Tribunal de Contas pediu uma listagem apenas dos bens ativos. Porquê? Porque as entidades que iam ser agregadas apenas iam transitar para a nova freguesia resultante da agregação os bens ativos. Portanto, em 2013, o Tribunal de Contas pediu apenas o mapa ficha de inventário para as microentidades, apenas dos bens ativos para aquelas que iam ser agregadas. Mas daí por diante, e em todos os outros anos, sempre pediu de todos os bens, porque neste mapa vai lá refletir os bens que já foram abatidos também. Portanto, senão eu corria o risco de, hoje, lançar um inventário, abatia-o logo neste ano, porque ele estragava ou porque ele doava, e nunca me ia aparecer no mapa de inventário. E então nunca ia refletido na Assembleia que aquele bem tinha sido adquirido e que já tinha sido abatido. Portanto, todos os bens, mesmo os abatidos, têm que ir neste modelo 1, está bem? Portanto, não imprimem só dos ativos, têm que enviar sempre todos. Porquê? Porque esta informação da aquisição daquele bem tem que ser refletida neste mapa modelo 1, neste caso, e tem que ir à Assembleia de Freguesia dizer que eu adquiri aquele bem e, no entretanto, ele já foi abatido. Pronto. Substitui a ficha de inventário. Portanto, estes mapas das microentidades, já vimos, portanto, ficha de inventário é substituído pelo modelo 1. Importante, não coloque limites, imprime sempre todos para o ano. Portanto, para as micro, então aqui sim posso imprimir o anual e para todos. Mais mapas no património. Divulgação do inventário do património, portanto foi este mapa que tivemos aqui a ver, é este o mapa que está bem mais simplificado, tem aqui a descrição do bem, o número de inventário, a data de aquisição, o valor da aquisição, o tipo de aquisição, pronto, a data do abate, o motivo do abate, observações. Atenção, de reparar que agora a designação, valor da aquisição já é bem mais intuitiva e já não penso que aquele valor é o valor patrimonial líquido, porque eu antes eu tinha lá uma coluna que dizia valor patrimonial atualizado. O valor patrimonial atualizado era como se era incluir a variação patrimonial que eu tinha lançado no bem. Portanto, se eu tivesse feito grandes reparações no bem, era o valor da aquisição mais a grande reparação, era o valor patrimonial atualizado. Era o valor que eu adquiria, era o valor que eu iria pagar pelo bem se eu comprasse assim hoje em dia, já com aquelas grandes reparações. Portanto, é o valor ainda livre das amortizações. E muitas das microentidades levavam o mapa à Assembleia e depois em Assembleia questionavam como é que eu tenho um bem que foi adquirido em 1900, não vou dizer 1900, mas 1990, com determinado valor e que hoje em dia ainda tinha aquele valor patrimonial atualizado. Sim, tinha que ter aquele valor patrimonial atualizado, porque naquele valor patrimonial atualizado não estavam refletidas as amortizações, ok? Apenas estavam refletidas grandes reparações e as valorizações aos bens. Portanto, era mesmo assim, é o que diz a lei. Não somos nós que inventamos os modelos dos mapas. Este mapa é mais simplificado, é de mais fácil leitura, já não vão ter esses problemas, já não vão ser questionados em Assembleia de Freguesia quanto a este mapa. Mapa ativos fixos tangíveis. Aqui sim, portanto, este mapa eu vou ter na contabilidade e vou ter no inventário. Portanto, eu basicamente, este mapa, depois
de eu ter configurado, e já chamei a atenção e já mostrei essa operação, tanto no outro webinar como no início deste. Portanto, eu basicamente posso definir aqui o limite dos números de inventário que eu quero imprimir. Eu vou aqui para a aplicação, é mais simples e mais fácil de perceber. Eu vou aqui aos mapas de ativos fixos tangíveis, mapa. Portanto, coloco aqui o limite dos números de inventário que eu quero que saiam. Se eu quero que apareçam todos, não vou colocar nenhum. Qual é que é o ano para o qual eu estou a imprimir por defeito? É o ano da aplicação. Depois vou imprimir, se quer imprimir mensalmente ou trimestralmente, e ali acumula os daquele trimestre. Pelo menos trimestralmente tem que ser feito, porque é trimestralmente que eu envio para o CISAL. Não esquecer que eu tenho aqui o mês zero. O mês zero são aquelas alterações às taxas de amortização dos bens, por imposição do classificador, porque o classificador CC2 tem lá algumas taxas de amortização diferentes, seja porque vocês definiram, de acordo com o vosso contabilista, a alteração da taxa de amortização, que o podem fazer. Portanto, fazem isso lá na ficha do bem, é refletido aqui no mês zero e depois é refletido também aqui nos respectivos meses, de janeiro, fevereiro, março, abril, todas as amortizações, todas as adições, todos os abates. Escolhe o mapa que quer imprimir e tem aqui 3 mapas. O mapa dos ativos fixos tangíveis e tem aqui outros 2 mapas. O mapa da desagregação das adições e o mapa da desagregação das diminuições. Eu vou imprimir aqui os 3. Enquanto ele está aqui a validar esta informação, eu vou voltar aqui para a apresentação para mostrar então que aqui nos ativos fixos tangíveis, portanto, eu vou colocar lá os limites, vou escolher qual é que é o mapa que eu quero imprimir de acordo com o período para o qual eu quero imprimir, vou escolher os mapas que quero imprimir. Portanto, tenho 2 mapas novos, desagregação das adições e desagregação das diminuições. Daí ser muito importante aquela informação que eu dei no início do webinar, que basicamente é configurar os tipos de aquisição e os tipos de abates, relacionando com os tipos de adições e os tipos de diminuições, para quando eu vá fazer os abates ou lançar bens novos, eles depois apareçam nestes 2 mapas novos, ok? Tenho também ali o mês zero. E tenho os períodos mensal e trimestral. O trimestral é que é novo. A aplicação já tinha aí os mapas mensais, obrigava quase que a terem que imprimir os mapas mensalmente e fazer as amortizações mensalmente no SNC. Neste caso já podem imprimir do trimestre e para conferir os acumulados daquele trimestre, podem lançar a amortização do trimestre e podem enviar os mapas, que é o que têm que fazer para o CISAL trimestralmente. Portanto, notas. A diferença entre as colunas, quantia escriturada inicial, que é a primeira coluna do mapa, e a quantia escriturada final, no SNC e património, tem que ser igual. Equivale a dizer que as edições e diminuições lançadas no património SNC são equivalentes. Pronto. E se houver diferenças em contas que estejam configuradas de determinada forma no SNC e no património e que venham de trás, acaba por não haver problema. Agora, obrigatoriamente, o que vocês têm que garantir é que todas as aquisições e amortizações que lançam no inventário têm que lançar também no SNC e vice-versa. Todas as amortizações que eu vou lançar no programa de contabilidade e todas as adições, portanto, as novas fichas as aquisições, portanto, as despesas que vou lançar, as obrigações que vou lançar referente a despesas de capital, obrigatoriamente têm que ser lançadas no inventário, porque é isto que depois vai ter que bater certo, e eu já vou mostrar aqui um mapa de conferência que tem que bater certo na submissão dos mapas para o CISAL. Portanto, todas as adições e todas as amortizações que sejam lançadas no SNC têm que ser lançadas no inventário. Vamos já mostrar depois aqui o mapazito. Aqui na contabilidade, tenho aqui o primeiro mapa dos ativos fixos tangíveis. Portanto, o que eu estava a dizer é que este valor total na contabilidade e no património, até eventualmente possa não bater certo, porque se eu, nos anos anteriores, não lancei tudo, eu vou ter diferenças. Mas na contabilidade, estas colunas do meio ele vai buscar ao inventário. Quer dizer que tudo o que esteja lançado no inventário vai ter que estar lançado também na contabilidade, porque senão estas diferenças não vão bater certo, ok? Portanto, a diferença entre a primeira coluna e a última coluna, do mapa da contabilidade e do mapa do inventário, que ele é impresso nas duas aplicações, tem que ser a mesma. Portanto, a contabilidade vai buscar estas diminuições, estas depreciações, estas diminuições e estas adições, ele vai buscar ao programa de inventário.
Para além deste mapa dos ativos fixos tangíveis, que já foi configurado e onde aparece aqui os saldos das contas estão configuradas para cada uma destas linhas agregadoras, também tenho aqui os mapas da desagregação das adições, onde vai-me aparecer aqui desagregado todo tipo de adições. Eu vou aumentar aqui para vermos melhor. Portanto, tem aqui os vários tipos de adições. Portanto, se eu tiver adições, vai-me aparecer aqui por compra, por sessão, portanto, por tipo de adição. E, por fim, tenho o mapa também da desagregação das diminuições dos vários tipos de bens, portanto, pelo tipo de diminuições, está bem? Portanto, já agora se eu fizer desvalorizações aos bens, lá na ficha do bem também, ele vai aqui para a coluna das outras, está bem? O resto é consoante o tipo de diminuição, tendo alienação a título oneroso, transferências de troca ou permuta, devolução ou reversão, portanto, consoante o tipo de abate, ele vai colocar aqui nas diminuições, consoante também a depreciação que é feita na ficha do bem, ali normalmente vai aqui sempre para as outras. Portanto, isto são dois mapas novos que eu tenho, portanto, desagregação das adições e desagregação das diminuições. Portanto, eu depois vou saltar já aqui para os mapas dos ativos fixos intangíveis e propriedades de investimento, porque a forma de configurar é a mesma. Portanto, tem que gerar configuração automática. E os vossos contabilistas depois vão ter que vos auxiliar e conferir se concordam com esta relação que é feita por default. Se não concordarem, podem retirar as contas e depois vão ter que adicionar as que ficam em falta a adicionar. Se tiverem todas as contas cá agregadas aqui por tipo de bens, tudo vai ser impresso corretamente e para imprimir os mapas as opções são as mesmas. Portanto, o tipo de bens que aparecem em cada um deles é que são diferentes, portanto, é colocar aqui o limite do número de inventário, dizer aqui qual é que é o limite, o espaço temporal, se é mensal, se é trimestral, para o qual eu quero imprimir os mapas, escolher aqui os mapas e basicamente imprimir. Mas para os mapas de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, como se configura, como se imprime, as opções são as mesmas, está bem? Realce mais uma vez que aqui para o mensal eu tenho também aquele mês zero, está bem? Tanto para os intangíveis como para as propriedades de investimento. Portanto, aquilo que está no mês zero tem que ser lançado na contabilidade também, que são aqueles acertos às taxas de amortização. Eu não me canso de realçar isto. Isto também só vão ter movimentos no mês zero se o vosso contabilista disser que quer alterar a taxa de amortização e for à ficha dos bens e forem lançar essa alteração da taxa de amortização. Portanto, ativos fixos tangíveis é este o mapa, já devem estar familiarizados. Os ativos fixos tangíveis, desagregadas adições, já vimos o mapa também. Outro mapa dos ativos fixos tangíveis, desagregado por diminuições, já tivemos a oportunidade de consultar o mapa. Os intangíveis, as opções são exatamente as mesmas, eu não vou discriminar aqui, nem vou mostrar o mapa, porque o aspecto é semelhante, as contas que estão afetas a estes mapas é que são diferenciadas. E até porque eu quero chegar aqui ao SNC, porque vou ter aqui umas novidades muito engraçadas e que vão gostar muito, Portanto, quem já foi ver o cafezinho já está cansado de me ouvir, volte porque vamos ver aqui umas opções importantes no SNC. Portanto, aqui no património, mapas, propriedades de investimento, as opções são as mesmas e estamos conversados. Portanto, quanto a património, já vimos tudo. Configurações, alterações aos mapas e às amortizações, e novas funcionalidades. Está bem? Vamos entrar no SNC. Primeira coisa que devem fazer no SNC, eu vou entrar aqui na contabilidade, eu tenho aqui no plano multidimensional, eu tenho esta relação SNC contas de amortizações. Portanto, eu já tenho aqui esta relação feita. Para quem ainda não a tem feita, se quiserem, isto vai ter reflexo vai ter reflexo nas amortizações dos bens, e para poder importar, já vamos ver, é uma das novidades que nós temos, é que é poder importar as amortizações do inventário para o SNC, têm que ter esta relação feita. Portanto, vão ter que adicionar aqui as várias linhas, vão ter que acrescentar aqui todas as contas de imobilizado, com as respectivas contas de amortização e com as respectivas contas de amortização acumulada e com a respectiva conta de amortização do exercício, portanto, da classe 6. Novidade, fresquinho, que só vai estar disponível a partir da versão que vai sair hoje. Se forem ao separador de detalhes, tem um botão gerar configuração automática. Basta clicar e ele vai propor uma configuração automática destas contas. Devido à leitura que fizemos das contas que estão no plano SNC, conseguimos relacionar as contas de imobilizado com contas acumuladoras e com contas de amortização do exercício. Agora, não tem que ser esta relação. Se o vosso contabilista
sugerir ou acha que há algumas contas que não devem ser estas que vão estar relacionadas, eu posso sempre apagar e estabelecer ali nova relação e incluir outras contas. Se para além destas contas que nós temos aqui, no programa de inventário, eu vou imprimir aqui o mapa listagem para contabilidade. E neste mapa eu tiver outras contas que vocês desagregaram e que não vai naquela relação por default, portanto, todas as contas que estão aqui nesta listagem para contabilidade têm que ser configuradas aqui no SNC. Portanto, aquelas que não vão por default, que pode haver algumas, vocês vão ter que acrescentar aqui as linhas e vão ter que dizer que aquela conta de imobilizados está relacionada com aquela de amortizações e está relacionada com aquela de amortização do exercício. Portanto, nós, novidade, basicamente, temos o gerar configuração automática, é uma sugestão nossa. Se não concordarem, podem apagar e adicionar aqui outras relações. Todas as contas que estejam no programa de inventário. Vamos lá aqui para o inventário. Todas estas contas que aqui estejam, obrigatoriamente vão ter que estar ali, porque se não estiverem, depois ele não vai deixar integrar, não vai deixar importar as amortizações. Tá bem? Muito importante esta informação. Portanto, primeira coisa, para quem trabalha aqui com o SNC, pequena entidade ou regime geral, tem que ir aqui ao plano multidimensional, relação SNC contas de amortização, estabelecer esta relação. Se quiserem gerar esta configuração automática, depois têm sempre que conferir, falem com o vosso contabilista certificado, vejam se concordam, se concordarem muito bem, para além de verificar esta relação, têm que acrescentar cá as contas que não tenham sido geradas automaticamente ou que ainda não tenham colocado cá as linhas e que constam lá do mapa de inventário. Estas têm que constar aqui neste plano de amortizações. Portanto, voltando aqui para a apresentação, neste plano multidimensional tenho que estabelecer e relacionar aqui todas as contas de imobilizado, com as contas de amortização acumuladas, com as contas de amortização do exercício. Tenho que fazer isso, posso, então, gerar a configuração automática, tenho que conferir se todas as contas de imobilizados estão configuradas. Já agora, uma das alterações, isto é no separador de detalhes, que eu tenho o tal gerar configuração automática, uma das alterações que nós vamos alterar, já vamos ver aqui a integração dos movimentos, é que nos mapas do inventário, dos ativos fixos, tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, nós antes tínhamos aqui na configuração para configurar também as contas das amortizações. Neste momento, nós já colocamos aqui apenas as contas de imobilizado e nesta gerar configuração automática, quem clicar cá, ele já não vai pedir as contas de amortização. Porquê? Porque como ele tem as contas, como já tem esta possibilidade de gerar automaticamente, já tem aquela relação na contabilidade, ele já sabe que estas contas de imobilizados estão relacionadas com aquelas de amortização e estão relacionadas com aquelas de exercício, mas estas duas ele já tem como relacionar, vai buscar à contabilidade. Quem já fez essa relação das amortizações, das contas de amortizações aqui no mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, não há problema. Quem ainda não fez, ao gerar aquela configuração na contabilidade, portanto, depois vem aqui gerar a configuração automática, as contas que restem, que estão a ser utilizadas e que não foram feitas a relação por default, vão ter que acrescentar aqui automática, vão ter que acrescentar aqui uma destas agregadoras, desde que estejam cá todas. O mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis, propriedades de investimento, vai refletir o valor de todos os bens que tenho e tem que garantir que aqui nesta relação SNC, contas de amortizações, todas as contas também estão aqui relacionadas com contas de amortizações e contas de amortização do exercício. Está bem? Pronto. Continuando aqui com a apresentação. Vamos chegar aqui à integração de amortizações e abates. Aqui chegamos a outra das novidades. Portanto, no menu integrações, património, eu tenho já aqui um campo novo que não tinha. Isto vai ficar disponível a partir de hoje. Portanto, a gente não gosta de disponibilizar a primeira informação, a aplicação, a nova atualização e depois explicar. Não, nós explicamos primeiro, já sabem que vai sair e depois recebem essas novidades. Portanto, vão ter uma opção nova onde vão poder importar as amortizações e abates do período, por período. E são vocês que vão definir se querem importar mensalmente ou se querem importar trimestralmente. Portanto, basicamente, vocês vão ter que ir àquela opção, menu integrações património, vão escolher qual é que é o diário onde querem registar, normalmente é de operações diversas, vão escolher a data em que querem registar, vão escolher o período que querem integrar, clicam em obter dados, ele vai importar do programa de inventário
os movimentos que foram lançados naquelas contas, incluindo depois também as amortizações, onde reparar no que está aqui, e eu filo propositadamente, onde reparar que aqui nesta imagem que está, eu não tenho aqui contas de amortizações e contas de amortizações do ano. Se isto não estiver configurado, quer dizer que eu não tenho aquela relação SNC, contas de amortizações todas feitas, e quer dizer que eu não ia deixar integrar, está bem? Portanto, antes de fazer esta integração, tenho que fazer aquela relação contas de SNC, contas de amortizações. Portanto, e aqui está um exemplo claro que caso não esteja feita essa configuração, não vão poder depois importar as amortizações. Portanto, volto então aqui a explicar isto de forma. Portanto, escolho o diário, defino a data, escolho o período que quero importar, clico em obter dados, confirmo a informação e depois é só importar registros. Ok? Obter dados, importar registros e tenho a integração da amortização feita no SNC. Portanto, eu vou mostrar isto na aplicação, isto é novidade. Portanto, se eu for aqui então às integrações, património, escolho aqui o diário, operações diversas, a data, escolho aqui o período que quero integrar, mensal ou trimestral. Chama a atenção que para quem já fez a anual, a amortização anual, certamente vão ter que anular e vão ter que fazer a integração mensal ou trimestral. Porque se não o fizerem, não vão poder exportar os mapas para o Sisal, porque vai dar erro, ok? Porque ele calcula as amortizações em duodécimos, ele sabe as amortizações, os abates em cada um dos períodos, mensais ou trimestrais, e é isto que tem que ser refletido nos mapas trimestrais e enviar para o Sisal. Portanto, quem já fez a amortização anual certamente vai ter que anular e vai ter que fazer ou mensal ou trimestral. Escolho aqui, por exemplo, o mês de... já agora, quem tiver no mês 0 as tais atualizações, também é possível importar aqui o do mês de abertura. As tais alterações das taxas de amortizações. Portanto, eu vou pôr agora aqui janeiro, vou clicar em obter dados. Como eu estive aqui a fazer uns testes, espero que dê tudo bem. Ele vai importar aqui todos os saldos por conta SNC, por conta de imobilizado, amortização acumulada e por conta da amortização no ano, de acordo com o que está naquela opção da relação SNC contas de amortizações. Vou ter esta opção, esta informação toda, e depois basicamente só tenho que aqui clicar em importar registros. Antes de importar registros, também vou ter aqui uma opção muito interessante, que é aqui o ver inventário. Portanto, se eu quiser consultar quais é que são os bens que estão em cada uma destas contas, ok? Quais é que são os bens que foram amortizados ou foram, portanto, amortizados no período nesta conta. Por exemplo, eu tenho aqui o ver inventário, está bem? E tenho aqui a opção para mostrar apenas os bens que foram amortizados naquele período. Se eu puser o piquezinho, mostra só os que foram amortizados no período. Se eu retirar o piquezinho, vai buscar todos os bens. Este ver inventário também é uma opção nova. Ok? Portanto, se esta opção não existia da integração do inventário no SNC, é tudo novo, mas isto vai dar muito jeito para conferirem o que é que está lançado na contabilidade e não está lançado no inventário e vice-versa. Portanto, eu queria-lhes mostrar aqui esta opção. Deixem-me voltar aqui para a apresentação para fazer aqui mais algum tempo. Portanto, nota, o património inicial é igual ao saldo da conta de aquisição menos as amortizações acumuladas por contrapartida da 56.4. Isto aqui é para quê? Isto é porque temos aqui uma opção aqui para importar o património inicial. E atenção, isto só é para utilizar para aquelas juntas que deixaram de ser micro e passaram a ser pequenas entidades. Ou seja, por exemplo, cujo orçamento era acima de 1 milhão de euros e abaixo de 1.700.000. Portanto, queria dizer que antes eram micro e passaram a pequenas entidades. Para essas freguesias, para essas autarquias, eu teria que importar também, no início do ano, o património inicial. Para quem ainda não lançou em movimentos diários, também já tenho aqui a opção para importar o património inicial. Portanto, este quadrezito, esta opção património inicial, apenas é para utilizar para aqueles que ainda não lançaram o património inicial. Está bem? Quem já o fez não o pode fazer, porque senão fica em duplicado. Teriam que depois fazer um outro movimento de acerto. Voltando aqui para a aplicação de SNC. Okay. Ele tem aqui num quadro à parte. Ok. Tem aqui os tais
quando eu cliquei ali em ver inventário, ele mostrou para cada uma das contas quais é que são os bens que tiveram amortizações. Eu, a partir daqui, consigo saber, efetivamente, quais é que aquelas amortizações, o que é que reflete. Portanto, isto vai dar muito jeito também. Portanto, já posso integrar o movimento das amortizações, cuidados a ter. Se eu fizer mensalmente, faço sempre mensalmente. Se eu fizer trimestralmente, faço sempre trimestralmente. A aplicação ainda não está a validar se aquele período já foi, por exemplo, se eu já integrei o mês de janeiro, ele está-me a permitir neste momento importar também o primeiro trimestre. E depois, na prática, a amortização de janeiro fica em duplicado. Terei que depois anular a amortização do mês de janeiro. Portanto, são vocês a definir se querem fazer importações mensais ou trimestrais. Qualquer uma delas vai servir. O anual serve apenas para conferir e tenho aqui esta opção do património inicial, que serve então para aquelas entidades que deixaram de ser micro, passaram a ser pequenas entidades. Portanto, essas eu posso então também clicar aqui em obter dados, ele vai buscar o acumulado até o início do período, não é? Portanto, o acumulado que eu tinha até dezembro de 2019, neste caso, é onde reparar que aqui obrigatoriamente ele vai registrar a 1 de janeiro. Portanto, a 1 de janeiro é registado automaticamente o património inicial e aquele mapa mensal de abertura. Todos os outros são registados na data que vocês definam. Muito importante definir a data, ok? Se a amortização do mês de janeiro quiserem integrar a 31 de 3 de 2020, podem fazê-lo a 31 de 3 de 2020. São vocês que definem a data em que querem amortizar. Portanto, ele por defeito ele não põe ali nenhuma data, são vocês que vão definir a data da amortização. A única data por defeito é do património inicial, ok? E aqui eu poderia importar e já tinha o património inicial, para quem passou de micro para a pequena entidade já pode importar aqui o património inicial e depois todos os meses ou todos os trimestres vão ter que importar as amortizações. Portanto, este de abertura também automaticamente fica na data de 1 de janeiro, todos os meses que vocês vão importar as amortizações, portanto, são vocês que definem ali a data, por defeito seria o último dia do mês, e clicava aqui em obter dados, confirmava os dados e fazia importar registros. Se não tiverem, mais uma vez, volto a realçar que se não tiverem a relação SNC contas de amortizações feita, não vão poder integrar aqui as amortizações. Pronto. Voltamos para a apresentação. Portanto, tenho aqui esta opção nova, que lhes vai dar muito jeito. Esta nota aqui é apenas para o património inicial, para aquelas que vão lançar. Agora, se o vosso contabilista não concordar com a 56.4 e quiser fazer a contrapartida noutra conta, efetivamente podem depois fazer um movimento de acerto em movimentos diários, no mês 0, e fazer a correção deste saldo inicial do inventário e retiram da 56.4 e vão colocar na conta com o vosso contabilista. Isto é apenas uma sugestão nossa e foi o que nós colocámos a gerar automaticamente. Não esqueçam de verificar a abertura do mês, porque se tiverem no mês 0 alterações à taxa de amortização, também têm que importar o mês de abertura, ok? Porque senão depois chegam ao início do mês de janeiro e os saldos já não batem certo com o que está na conta, no inventário. Mais opções. Verificar registros de inventário. Possibilidade de verificar os bens do inventário é aquela opção que eu mostrei há pouco cá em baixo. Ver inventário. Consigo ver para cada uma das contas todos os bens que sofreram amortizações e que têm lançada naquela conta de imobilizado. Portanto, mapas de conferência, ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento. Também é outra ferramenta que vai estar ao vosso dispor para verificar as contas não configuradas se tudo está configurado e tudo tem que bater certinho. Portanto, no SNC eu também tenho aqui a impressão dos mapas de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Escolho o período para o qual eu quero imprimir, se mensal, se trimestral, e mando imprimir. Tenho 3 mapas, ativos fixos, desagregação das adições, desagregação das diminuições. Mas tem aqui um botãozinho, mapa de conferência. E é este botãozinho que vos pode auxiliar para conferir se todas as contas estão configuradas nas tais agregadoras, nas tais linhas agregadoras dos mapas de ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. Vamos lá ver isto. Portanto, eu vou aqui para o SNC, vou aqui ao menu mapas, financeira, demonstração financeira, ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento. E em todos eles, para além de imprimir o mapa referente ao período que quer imprimir, okay, tem aqui o mapa de conferência. E o que é este mapa de conferência? É onde ele vai aparecer por linha
do mapa. Isto é refletido depois nas demonstrações de resultados da entidade. Deixa-me lá só dar aqui mais um tempo. Ele vai aparecer aqui todas as contas SNC com os respectivos saldos e vai aparecer a coluna do património e do SNC. E vocês podem comparar as diferenças entre património e SNC. Para além disso, nesta listagem vão ter disponíveis também as contas que não estão configuradas. Eu vou aumentar aqui este mapa de conferência para vermos melhor e eu vou começar por mostrar aqui no final. No final, ele tem aqui, por acaso, estão todas as contas configuradas. Mas eu tenho aqui os tais AFT37, AFT35, portanto, são as linhas lá do balanço, e na prática, se houvesse contas SNC que não estivessem configuradas, aqui no final ele aparecia aqui, contas não configuradas, e aparecia essas contas não configuradas. E vocês sabiam que aquelas contas não estavam configuradas no mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis ou propriedades de investimento. Então, nesse caso, teriam que ir aqui à configuração do mapa, lá no inventário, e teriam que configurar a conta. Pronto. Neste mapa de conferência, para além de chamar e realçar a atenção para estas contas não configuradas, que é as que estão no final deste mapa de conferência, deixa-me lá aqui mostrar novamente este mapa de conferência, conseguem confirmar para cada uma das linhas agregadoras do balanço quais é que são as contas que ele vai buscar. Portanto, para cada uma daquelas linhas, eu tenho aquelas contas SNC. Vamos lá esperar aqui mais um minutinho. Passo aqui para a apresentação, que os outros mapas de conferência, o verificar contas não configuradas, verificar totais do período SNC património, é o que vamos ver agora no mapa. Portanto, eu tinha aqui o exemplo no mapa, de caso não tenham contas SNC configuradas no mapa, no final do mapa tem aqui contas não configuradas. E seriam estas contas que faltavam configurar no mapa dos ativos fixos tangíveis, intangíveis, propriedades de investimento, consoante o mapa que eu estivesse a consultar aqui as configurações. Portanto, no final do mapa vão ter aqui as contas não configuradas, aquelas têm que estar configuradas, estas já não vão aparecer porque são as das amortizações, portanto, estas já não vão ser configuradas porque ele vai buscar pela relação das contas, SNC amortizações. Portanto, mas no final também tem que confirmar aqui o total do período. Portanto, este total do período no SNC e no património tem que ser igual também. Okay? Se não for igual, depois tem que ir ver aqui por limites quais é que são as contas que estão lançadas no SNC e não estão no inventário, ou quais é que estão no inventário e não estão no património. Pronto. Vamos lá voltar aqui para o SNC, que eu já tenho aqui o mapa. Portanto, aqui no final ia ter as contas não configuradas e depois tenho os totais gerais, onde o total do período do SNC tem que ser igual ao total do período do património. Portanto, eu já sei que aqui nesta base de dados não está tudo bem. E se eu estou a ver os totais, eu também posso ver por limite AFT37. Eu tenho aqui os totais do AFT37, tenho os totais do AFT35. Portanto, e a partir daqui, pelos totais de cada uma das agregadoras, eu consigo saber, efetivamente, se existem, comparando o SNC com o património, ok? Eu consigo saber onde é que há as diferenças. Pois basicamente tenho que ir tirar extratos de conta e tentar perceber quais é que foram as amortizações que foram feitas no inventário, que não foram lançadas no SNC, quais é que foram as despesas que foram lançadas eventualmente no SNC e não lancei as fichas no inventário. Portanto, depois é comparar o resumo para a contabilidade com os extratos das contas que eu vou tirar aqui no SNC. A partir dessa conferência dos mapas de inventário versus extratos de conta no SNC, vejo as diferenças, lance no património ou lance no SNC, volto a imprimir o mapa e a partir deste mapa de conferência depois já tem que estar tudo certinho e posso submeter os mapas para o CISAL. Parece confuso, não é tão simples assim, efetivamente, mas temos aqui um conjunto de ferramentas que vos vai permitir conferir, portanto, e vai-vos permitir fazer esses acertos e vai-vos permitir submeter os mapas para o CISAL corretamente. Não esquecer então que, fazendo aqui um resumo, na contabilidade, devem fazer então aqui no menu plano multidimensional a relação SNC contas de amortização, já tem aqui a opção para gerar configuração automática, já tem a opção para importar as amortizações,
Se as fizeram anualmente, vão ter que anular e vão ter que as importar pelo menos trimestralmente, para que bata certo depois com o que está no inventário, porque as amortizações é feito em duodécimos, as amortizações e os abates. Portanto, vou aqui obter dados e vou importar. Mapas de conferência. Se eu for aqui aos mapas financeiros, demonstração financeiras, ativos fixos tangíveis, intangíveis, propriedades de investimento, tenho aqui a possibilidade de imprimir este mapa de conferência. Depois, de resto, é imprimir aqui os mapas de ativos fixos tangíveis, de desagregação de adições e diminuições. Teoricamente, as colunas do meio ele vai buscar ao inventário, portanto eu vou aqui imprimir aqui o mapa dos ativos fixos tangíveis. Disse que era de 60 a 90 minutos e não vou falhar. Está quase, está quase. Estou quase a acabar. Portanto, neste mapa dos ativos fixos tangíveis, a primeira e a última coluna, aqui no SNC, ele vai buscar aos movimentos contabilísticos, lançados aqui no SNC, as colunas do meio, ele vai buscar ao inventário. Portanto, há essa ligação do programa de SNC com o programa de inventário. Só aqui esperar que ele imprima. Okay. E aqui basicamente já vimos ali as não configuradas. Eu acho que aqui só já falta o resumo da formação deste webinar, não falta muito. Portanto, voltando aqui para o inventário. Já tenho aqui o mapa. O que eu estava a dizer é que o mapa pode ser impresso a partir do inventário ou a partir da contabilidade. Na contabilidade, a primeira e a última coluna, ele vai buscar os movimentos contabilísticos, extratos de conta do SNC. As variações do período, tudo o que está aqui no meio, ele vai buscar ao inventário. Tá, adições, até aqui às diminuições, ele vai buscar ao inventário. Portanto, estas do meio, teoricamente, vai bater tudo certo. Agora, as diferenças entre um e outros vai ter que bater certo também. Pronto, basicamente, era isto que eu tinha para lhes mostrar. Eu, por acaso, posso ter cometido aqui uma outra imprecisão que agora o elemento do desenvolvimento também pode corrigir, que os ativos fixos tangíveis das agregações também vai buscar ao inventário. E das diminuições. E tenho todos os mapas. Ok? Pronto. Era isto que eu tinha para lhes mostrar. Em resumo do que falámos aqui. Verificar os bens por lançar no património. Portanto, se tiverem despesas lançadas na contabilidade, que efetivamente, isto basta tirar extratos das contas da classe 4 e verificar se algum desses valores não estão lançados no inventário. Portanto, se houver bens que estão lançados na contabilidade e não estão lançados no inventário, tem que os ir lançar. Obrigações por lançar na contabilidade. Eventualmente, se houver algum bem que lançaram no inventário e não lançaram na contabilidade, obviamente também tem que lançar essa obrigação na contabilidade. Configurar os mapas dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, para que consigam tirar os mapas. Todas as contas que tenham movimentos têm que estar configuradas nos mapas. Se não os configurarem nos mapas, não vão sair bem, ou o saldo daquelas contas não vai aparecer nos mapas. Configurar a relação SNC contas de amortizações, isto já na contabilidade, para que possa importar as amortizações. Tem que registar na contabilidade as amortizações e os abates mensalmente ou trimestralmente, portanto agora já está facilitado com esta opção que eu tenho ali na aplicação da SNC. Não esquecer de verificar o IGR de abertura. Se o vosso contabilista determinar a alteração de alguma taxa de amortização, vão lá à ficha do bem, alteram a taxa de amortização, tem que importar também aquela amortização, aquele recálculo da amortização do IGR e tem que ser importada, tem que ser impressa e tem que ser importada. Está bem? Por fim, submeter os mapas para o CESAL trimestralmente. Não esquecer de fazer isso na contabilidade. Da minha parte está tudo.